Vitor Alves, como vocês encaram esse pote 2 da Libertadores recheado de times difíceis? Não tá tão recheado assim, mas tá recheado, vai. É o normal, né? Eu acho que quase... Estar no pote 2 seria pior. Lembrando que o ano passado, né? Ih, o cara quebrou aqui. Sim, aqui não pegou não, tá recebendo compra. Pegou o cacete. Carvão, bicho, aí não, né, malandro? Porra. Vai. O pote 2 da edição passada contemplava o Botafogo, por exemplo, né? Sim. Que foi o campeão. Depende muito, eu acho, hoje teve até a gente discutiu bastante isso no G4, como a Cine conversou, né? As vantagens inúmeras de estar no pote 1 e ser campeão do grupo, elas são relativas quando recomeça a competição. Agora, eu acho que vale muito o apetite de cada um na janela, porque o campeonato muda e você pode escrever novos jogadores, né? Então, às vezes, o que foi muito... Não é o caso do melhor de todos, o Palmeiras, né? Pois é. Vai ter ainda... Agora, o São Paulo, segundo melhor da fase de grupos, em tese vai ter um time não mais forte no mata-mata. Sim. Então, já são que eu falo, não se aplica ao São Paulo. Exatamente. Mas eu falo, para completar a sua pergunta, para mim, em relação ao pote 2, a gente divergiu. Para mim, hoje, sem a janela, para mim, é mais difícil o Botafogo que o Flamengo. Tirou quase surtu. Não acho. O Flamengo é mais difícil, mas enfim. O Botafogo tá se acertando ainda. Não tem nenhum time agora razoável. Sim, razoável não, ajeitado e tal. Tá começando a reagir. O Flamengo foi melhor num grupo mais difícil que o Flamengo. Na Libertadores. Laerte Souza, força máxima contra o Bahia? Não, é o que tem. É o sprint final, né? Não é o sprint final. Não. É o sprint semifinal. É o que tem menos 11. É o que só vai para Salvador com o que tem. Eu gostei do que o Zubeldia falou na coletiva depois do jogo contra o Talheres, quando foi perguntado sobre o brasileiro, sobre a temporada. Pra te acalmar, inclusive, um pouco. Ele não acha que tá tudo legal, nada disso e tal, mas falou, calma, sim. Estamos classificados, estamos sem um monte de jogador. À medida que depois da parada voltarem jogadores, a gente tem condição de melhorar no Campeonato Brasileiro. E eu, de maneira fria, concordo com ele. Sabe qual que é a questão? Quando voltarem os jogadores? Não, tudo bem. Eu sei disso. A maratona pós... Eu tô falando o que ele disse. Sim, mas o que acho que talvez ele não esteja considerando é que não se tem garantia alguma, como não teve para nenhum time nessa etapa, que a maratona não sequele ainda mais jogadores depois. Eu sei disso. Na parada. Ele tá falando assim, quando voltar, sim, e se tiver todo mundo, muda o cenário. E ele falou, inclusive, até, aí podemos tentar emplacar 4 ou 5 vitórias, que para mim acho que até é bem difícil. Claro. Mas ele me mostrou pelo menos uma frieza e não um desespero. Sim. Entendeu? Eu acho natural. E não acho que é por inconsequência, não sei. Então, eu acho que o cara sabe o que tá fazendo, né, me parece. Sim, o que ele não controla, lesão e recuperação de jogadores. Ainda mais um elenco que tem muitos jogadores acima de 30 anos, né? Essa é para mim a grande questão. Mas o que eu tô dizendo, repetindo, é o que ele está falando. E quando ele fala com uma certa segurança, me dá uma certa calma também. É isso. Certo. Eu só vou ter calma quando o São Paulo tiver jogador à disposição para escalar, né? Por exemplo, Lucas e Oscar, quantos jogos do Brasileiro eles jogaram? Não sei, mas... Então, não jogaram. Mas é possível que na volta eles joguem. Não sei. Não sei, o cara tem que operar. Você imagina que depois do Mundial, depois de um mês e depois de agora, os caras voltem, não? Eles não ficam... Não, mas voltem por quanto tempo? Não sei. É a questão. Por quanto tempo eles resistem jogar 3 vezes por semana? Não, eles podem não jogar 3 vezes por semana. Pode jogar uma, pode jogar 2. Bom. Por exemplo, eles estão jogando agora. O Oscar estava jogando todas agora, exatamente porque tinha um monte de jogador fora. Então. Considerando que vários vão voltar, talvez ele não precise jogar todas. Mas, Tironi, o São Paulo, quando começou essa maratona, ele não tinha jogador machucado, fora o Lucas no Allianz Parque, né? Sim. E os jogadores foram se machucando. Sim. Porque não tem tantos e alguns são mais velhos, né? Essa é a questão. Não dá para rodar tanto quanto outros. Essa é para mim a questão. Por isso que eu comparo um pouco ao Inter, entendeu? É uma situação parecida. Miguel Bevilacqua, vocês também têm a impressão de que o Luciano funciona melhor quando entra no segundo tempo? Não, eu não tenho essa impressão. Eu acho, inclusive, pelo contrário.
Eu prefiro ele começando jogando, eu acho que quando muitas vezes ele entra no segundo tempo em outro ritmo, eu acho melhor. Até porque é um jogador também não tão mais jovem, é que nesse último jogo ele entrou muito bem, de fato. Aliás, fez um golaço. O que você acha, não? Ele fez acho que 30 minutos espetaculares. Depende, eu acho, do jogo. Tem jogo que ele inicia melhor. Então, eu acho que isso o Zubeldia com poucas alternativas pelas lesões, ele tem que dosar. Por exemplo, quando aí achei acertado o que ele fez nessa semana. O Luciano jogou contra o Mirassol, mostrou que não estava em condição de começar de novo, usou o Luciano 30 minutos. Então, por exemplo, ele revezou o Luciano com o André. Os dois juntos, talvez eles não aguentassem. Então ele botou Matheus e André, Luciano e Rian. Se eu perceber, foi isso que ele fez, né? Então, para ter não os dois principais exaustos juntos, mas um jovem e um dos principais revezando para ter um pouco mais de energia, de saúde, né? Em Salvador, talvez o Luciano comece, não sei, vamos ver. O Gustavo Chagas fala, chame o Kiko Loureiro para o Tricolaços. Além de baita guitarrista, é um tricolor e fala muito bem. Ótima ideia, vamos procurar ele, hein? Boa ideia. Boa ideia. Vamos lá. Tassarini, se cair nas oitavas, será vexame ou haverá crise? Depende do adversário. Acho que depende da forma. Se cair pro, sei lá, pro Botafogo, pro Flamengo, não, né? Pro algum outro gigante. Depende da forma, eu acho. Gu Verducci, Bobadilla deveria ser punido mais ferozmente? Ele será. Bom, eu acho que ele vai ser. Pelo São Paulo não, mas vai ser. Pelo São Paulo eu acho que não deveria, na minha visão. Mas ele vai ser, talvez judicialmente falando e possivelmente esportivamente falando pela Conmebol, né? Eu também acho. Não acho que ele não deve ser punido, não é isso que eu tô falando, eu não tô falando que ele não deve, que não é o caso. Eu acho que sim, se for punido, tá justo. Agora, se a Conmebol vai punir assim, ela precisa começar a punir de outra forma também, quando o cara imita macaco na arquibancada, e não com multinha, né? O que tá... Isso eu preciso muito falar com vocês. Isso é uma coisa que eu preciso muito falar com vocês, é muito importante. O São Paulo quitou todas as pendências financeiras com o plantel, com o grupo. Todas as pendências financeiras, inclusive a famigerada premiação do Campeonato Brasileiro de 2024, que classificou o São Paulo para a Libertadores e nos deu a vaga de grupos direta na competição, foi paga pelo São Paulo na véspera do jogo do Mirassol. E foi o São Paulo, então assim, não entraram contra o Mirassol com o estímulo da grana. Tem gente que fala assim, eles só jogam com dinheiro no bolso. Bom, o dinheiro estava no bolso e não teve um resultado efetivo, não teve um resultado tão eficaz quando a gente entrou em campo contra o Mirassol, o pagamento aí dos valores que estavam em aberto das premiações antigas e de possíveis valores. Então o São Paulo até abril fechou o primeiro quadrimestre em dia com seus jogadores, segundo as informações que recebemos, tá? Isso é um assunto dos que eu gostaria de compartilhar com vocês, porque isso é uma pergunta que é frequente com relação ao São Paulo. Os caras estão fazendo corpo mole, os caras estão não sei o que, qualquer coisa corpo mole hoje em dia. Esse grupo não faz corpo mole, rapaziada. Esse grupo não tem isso, mas tem muita gente que gosta de atribuir tudo a corpo mole. Tudo, eles fingem que recebem e fingem que jogam. Não, esse grupo não tem essa conotação. Esse grupo é um grupo muito comprometido. E o São Paulo hoje, então, para quem tinha dúvidas, tem aí o seu esclarecimento com relação a essa questão do pagamento, no final das contas. Por exemplo, o torcedor... outra informação que é boa. O torcedor que foi atingido pela placa de publicidade que caiu lá no Morumbi e o pai estava internado, o irmão também foi. Ele estava lá Ele saiu da UTI, os clubes todos noticiaram isso. E
O São Paulo noticiou isso, os veículos acabaram noticiando, é uma excelente notícia, principalmente pela integridade física e pelo que eles passaram, que não foi fácil. E aí eu vi um monte de gente falando assim, que ótimo, agora que eles estão livres de coisa, eles podem ganhar dinheiro do São Paulo e processar o São Paulo. Gente, eu juro para você que queria entender o que passa na cabeça de um torcedor que age desse jeito, juro. Não consigo entender, sabe? Essa raiva, esse ódio que as pessoas acabam se voltando. O dirigente do São Paulo vai embora, mas a instituição São Paulo é a instituição São Paulo. Por que você tem ódio da coisa, sabe? Vi aqui comentário falando assim: tô torcendo para que o São Paulo perca na justiça. Parece que eu tô falando com um corintiano que tem ódio mortal do São Paulo, sabe? Um palmeirense. Mas enfim, é o que tem para hoje aí. Infelizmente as pessoas estão as pessoas agem desse jeito, é um negócio inacreditável, juro por Deus. Mas enfim. Ah, tá. Era uma coisa aqui de trabalho rapidinho. Tá bom. Então, assim, sobre a questão então do Bobadilha, eu acho que a gente fecha. Eu já vinha falando nos últimos tempos da propensão do Bobadilha ser negociado e existe uma fortíssima chance da gente conseguir uma negociação ou, na pior das hipóteses, um empréstimo para dar uma placada nos ânimos e o São Paulo conseguir deslocar o futuro do Bobadilha em outros locais. Mas Bobadilha, muito provavelmente, tá? Isso são as informações que eu recebi, muito provavelmente não permaneça no São Paulo no segundo semestre, até porque ele não vai poder ser utilizado na Libertadores, ele já não vinha sendo um jogador fundamental no plantel mais, e o São Paulo, com essa janela de meio de ano, deve fazer uma mexida considerável no seu plantel, e é sobre isso que falaremos hoje, mais agora nesse vídeo. Só queria dar essa introdução do assunto do Bobadilha, para a gente poder conversar sobre isso aqui com vocês. Não, tem que ser uma, porque não tem outro. É a posição dele, né? Não, você colocaria quem? E não colocar o menino, pô, aí... Ou é ele ou é Luciano, né? Não, mas... Olha a disposição. Isso eu já falei aqui várias vezes, certo ou não? Já falei aqui várias vezes que a posição para o Luciano, naquele esquema que vinha jogando, para o Luciano brigar, era ali. Né? Eu já falei aqui várias vezes. Para mim não tem problema nenhum, não tem problema nenhum o Luciano jogar ali. Mas ele falou, né, que ia colocar o Rian como titular, e eu acho que é uma boa oportunidade. Dele, eu sempre falo uma coisa, preparado, a gente... ele tá preparado para ser titular? Coloca ele. Aí a gente vai ver, eu não tava, mas fora isso, a gente vai ficar aqui, não sei. O Arnaldo falou, os meninos não estão preparados para ser titular na Libertadores. Só o Ferreirão. Por quê? Porque colocou o Matheus. O Matheus, na avaliação dele, não está preparado, tem que melhorar. É isso. Mas eu só vou saber se eu colocar. Eu só vou saber se o menino estiver lá dentro do campo. Né? É o que eu falo sempre. O Rian tem um poder de finalização, eu sei, ele errou o gol, ele poderia ter finalizado, ele tentou um drible no goleiro, normal, mas ele tem um poder de finalização ali incrível, ele dificilmente erra o gol, já falei isso várias vezes, e eu acho que ele pode ter essa oportunidade sim. É um jogo muito complicado no sábado contra o Bahia. É um jogo muito complicado. O time do Bahia é um time muito bom. É um time que, jogando em casa ou jogando fora, quem viu o jogo ontem, eles controlam o jogo todo, em qualquer lugar, né? Então, por isso, por si só, vai ser um jogo muito difícil. Só que eu tenho mais confiança nesses jogos, especialmente fora de casa, do que se jogasse em casa contra um time que, na teoria, contra o Mirassol, que na teoria você fala, não, a gente vai ganhar desses caras aí. Eu tenho muito mais confiança, vou ser muito sincero. O São Paulo é um time que compete de uma forma espetacular jogando contra esses times mais fortes. Tem que ter uma estratégia de jogo muito boa, porque é um time do Bahia que controla o meio de campo. Se você não tiver muito bem preparado, você vai correr atrás da bola o jogo todo, não vai tocar na bola. Se você não tiver uma estratégia muito bem traçada, quem sabe, para esse time que o São Paulo tem hoje à disposição, de ser vertical, de matar o jogo, quem sabe não vai ter tanto controle quanto em algumas oportunidades teve fora de casa, mas que seja um time mais vertical, que a hora que retomar a bola, a hora que coletivamente souber o momento de pressionar,
recuperar a bola, ser vertical para matar o jogo. Eu acho que fica muito por aí a característica desse jogo contra o Bahia do Patrão. Mas eu vejo o Rian com uma boa oportunidade, sim, de ser titular nesse jogo. Eu espero que ele consiga aproveitar a oportunidade que tanta gente está pedindo para ele, que a torcida tanto almeja. É o nome mais gritado no estádio, mesmo ele fora do campo. Todo mundo grita Rian. E eu acho que ele merece essa oportunidade. Eu acredito que a gente não vê, mas eu acredito que ele esteja se preparando muito bem para esses jogos como titular. Não vamos esquecer o que aconteceu contra o Ceará. Ele conseguiu jogar ali por volta de 60 minutos. Estou falando do ponto de vista físico, né? Isso daí é muito relevante, porque o treinador tem que estar preparado já, pensando ali na frente, qual que vai ser a modificação. A gente aqui falando é muito fácil. O treinador, a cabeça dele tem que ser muito maior do que a minha e pô, ele é pago para isso, né? Mas são aspectos que ele tem que estar já preparado. Ele não, porque ele não vai estar no banco mais uma vez. Exato. Cara, a gente tem que falar sobre isso também. Não sei se vocês concordam comigo. Ele tem que se controlar um pouco mais, meu. Eu sei, eu entendo. Muitas vezes parece que sou eu lá na beira do campo. Eu tô querendo dizer você, o torcedor na beira do campo. Só que ele tem que se controlar um pouco mais. Porque aí eu vou falar como ex-jogador. Você vê o seu comandante à beira do campo é uma coisa. Você vê o subcomandante, vamos dizer assim, o auxiliar do comandante é diferente. E as ações do cara, elas ficam limitadas. O que você vê que o cara tá ali, quando você vê do estádio, ele olha pro companheiro, pro outro auxiliar, né? E eles ficam ali conversando, mas é nítido que eles estão muito indecisos do que fazer e tal. Óbvio que eles conversaram antes do jogo das possibilidades de substituição, das probabilidades. Se o jogo tiver assim, vocês fazem isso. Se o jogo tiver assim... Mas, cara, eles trabalham com esses jogadores todos os dias. Mas para o jogador, você vê ali do lado do campo, você olhar para uma instrução, seu comandante é completamente diferente. E vai ser o 12º, 11º, o 12º lá na Libertadores que ele já está suspenso. Exato. Eu entendo, mas ele tem que rever esse jeito dele. Porque ele tem que saber que ele faz muita diferença à beira do campo. Num jogo tão importante quanto uma oitavas de final de Libertadores, sabe-se lá contra quem, pode ser um jogo muito difícil, inclusive. Eu ia falar, inclusive, que o jogo contra o Bahia, além de ser um jogo dificílimo por ser contra um time bom, fora de casa, que é contra um técnico que conhece um pouquinho do São Paulo, né? Então ainda tem esse fator de enfrentar o Rogério Ceni. Ô, Arnaldo, alguém vai quebrar o tabu, né? Ou o Cubeiras ou o Rogério Ceni. Ou vai dar empate, né? Porque o Rogério Ceni nunca... Aliás, a única vitória do Cubeiras foi contra o Bahia do Rogério Ceni, né? 3-1 no Morumbi. Num jogo que o São Paulo, aliás, jogou pra cacete. O São Paulo tinha um time bem melhor à época do que tem hoje. Mas eu tô totalmente de acordo com o Renan, Éder, porque eu acho que o Zubeldia, que ficou bravo na coletiva com essa primeira pergunta lá do Alexandre Salvador sobre as ausências dele, a ausência nas oitavas como visitante, a gente já sabe que vai ser como visitante, isso a gente sabe, né, na Libertadores, que faz uma falta tremenda. Eu acho que ele teria, se o Zubeldia não quisesse dar mais entrevistas, e as entrevistas dele costumam ser ótimas, fora essa última, ele podia só entrar, como o Rogério no início da carreira entrava com números. Então os números do Zubeldia, eles são inquestionáveis. A Libertadores, então, do Zubeldia, nenhum técnico do São Paulo tem esses números, nem o Tele tinha, né? Agora, os números das ausências dele são inquestionáveis também. O Renan já falou aqui. Tantos jogos ausentes. O São Paulo ganhou um com seu auxiliar. Por que será, hein? Você acha que não faz nenhuma diferença isso? É a mesma situação que o Abel Ferreira vive no Palmeiras. Já mudou um pouco, mas ele continua. O Abel Ferreira não estava no banco contra o Flamengo. Não fez falta? Evidentemente fez falta. Um jogo que pode ter sido crucial para o campeonato, confronto direto. É que aí tem uma diferença, eu não sei se vocês dois concordam. Primeiro, algumas diferenças. A comissão técnica do Abel, ela tem o mesmo perfil do Abel, de conflito, guerra, xingamento, confronto. Inclusive na beira do campo. Inclusive eles começaram a revezar reclamações. A comissão técnica do Zubeldia não tem o mesmo perfil dele. Pelo contrário, o Max já foi expulso também,
mas estou falando da comunicação que o Renan falou. O Zubeldia, ele faz o time jogar, ele faz o time vibrar. Isso é inquestionável, coisa que o Dorival nunca conseguiu fazer. Outros técnicos não conseguem fazer isso. Ele faz. Ele chama, ele faz a roda depois do jogo, ele comemora gol, ele vai... Você acha que isso o jogador não tá... O jogador vai na pilha dele. Sem ele, é um baita prejuízo. A segunda questão, Éder. O Palmeiras respalda o Abel. O São Paulo não respalda o Zubeldia. Não respalda, dá aval para suspensão. Não é isso que eu tô falando, não. Aplaude suspensão. Nas questões em que o técnico não deve estar exposto, ele sempre está exposto. Exemplo. São Paulo e Palmeiras e Barueri foram expulsos. Abel e Max Cubeiras. Lembram? Sim. Abel e Max Cubeiras. O Beldia não foi expulso. O Abel lá, o Palmeiras faz o gol da vitória na última bola, aquela coisa toda. Entrevista coletiva, cadê o Abel? O Palmeiras achou melhor ele não falar. Não, hoje você não vai falar, não. Hoje você não vai falar. Hoje você não fala. Não falou o Abel, falou auxiliar. Isso não existe no São Paulo. O Zubeldia tem que falar até no jogo que ganhou, hein? No jogo que ganhou, hein, Ronaldo? Exato. Aquele jogo que o São Paulo perdeu do Palmeiras no Allianz, sendo assaltado, quem que deu entrevista? Pois é. Não é isso? Não podia nunca estar ali para dar entrevista. Exatamente. E assim, nesse jogo aqui do Talheres, ele lá pilhado, junta a galera tal, não sei o que lá. Ou ele é brifado, ó, meu velho, é o seguinte, você tá suspenso, os caras vão te perguntar sobre isso. Segunda coisa, você sabe o que aconteceu com o Bobadilha aqui? Você sabe que o cara tá dando a entrevista lá? Não é o Zubeldia que tem que falar sobre o caso Bobadilha, é o São Paulo Futebol Clube que só se pronunciou 24 horas depois. Só que o clube nunca se posiciona. O técnico tem que se posicionar a cada jogo. Aí, essa é a diferença também grande entre Palmeiras e São Paulo. Existe uma coesão de comando no Palmeiras, óbvia, às vezes exagerada, né? A Leila passa pano até pro Abel, para gesto obsceno, a gente já viu isso, certo? Né? Lembra o gesto obsceno do Abel? Aí é exagerado, mas que existe uma coesão na linha de comando muito grande, existe. No São Paulo, até... Se vira aí, fala aí, treinador, que nós estamos fazendo outra coisa, né? É isso. Eu ia te perguntar alguma coisa do Rian, mas depois eu pergunto porque o Dimas mandou um superchat aqui, falando: Renan Monstro Sagrado, um tempo atrás perguntei pra você no outro CNPJ sobre o Paulinho ser terceiro reserva. Sobre quem? O Paulinho. Centroavante. O Paulinho que ficou no banco contra o... Agora o da Copa São Paulo, cabeça raspada. Ah, sim. Ah, cara, hoje é o que eu falo sempre da base. A base, o terceiro jogador de cada posição, para mim, tem que ser da base. E preparando ele para ele jogar, certo? É assim que eu penso. E ninguém vai mudar a minha cabeça. Falei a respeito do Juan, um abraço pro Dimas. Falei a respeito do Juan, o zagueiro. Ele tem estado bem e tal, mas o seu São Paulo sem dinheiro, o Juan, muito obrigado, segue sua vida, amigão. Quinto zagueiro, um da base, certo? É assim que eu penso a respeito da base, porque senão a gente vai ficar sempre batendo na tecla que o Arnaldo bateu hoje aqui. Os meninos ainda não estão preparados. Por quê? Porque essa inclusão deles no time principal, essa preparação deles está sendo tardia. E eles estão sendo colocados na necessidade às pressas. Aí eles não vão estar preparados mesmo. Do que eles estão ali treinando. O Mike para mim não desce mais. Ele fica lá trabalhando. Tem que jogar amanhã o Mike não quer dizer isso. Mas ele tem que estar ali se preparando. Ele tem que estar ali treinando toda hora com os caras. Ele tem que estar ali no enfrentamento do time principal, com caras mais fortes, mais inteligentes, mais rápidos. Mike, esse fim de semana a gente não vai te utilizar porque tá todo mundo à disposição. Quinta-feira você desce para treinar com o Sub-20 e jogar. Perfeito. Volta segunda-feira, vai trabalhar com a gente. Quando você precisar desse menino, ele vai estar melhor preparado. Não ele ficar o tempo todo lá no Sub-20, machucou o Cedric, o Ferrarese está suspenso e o Igor também está machucado. Vem aqui, Mike, joga lá. Ele não vai estar preparado para jogar. Aí a gente vai ficar, Cutia, a base, não sei o quê. Então é esse tipo de preparação que eu falo. Os meninos têm que estar inseridos ali no processo o tempo todo, com o treinador, aprendendo o que o treinador quer, do jeito que o treinador gosta que ele joga. O Negruti, eu tenho certeza que quando precisar do Negruti, ele vai estar pronto para jogar.
Eu já teria colocado ele faz tempo, para ser sincero. Jogos contra o Náutico, para mim, o Negruti já teria jogado, né? Mas ele está ali inserido, ele está ali preparado, ele está ali aprendendo, ele está ali no enfrentamento com os profissionais. E é isso que eu penso da base. Porque senão, no momento de necessidade, a gente vai ficar batendo em cutia. Tem sido bom, mas há oscilação, e vai haver em todos os jogadores da base. E daí a gente vai ficar naquilo, ó, poderia ter vindo antes, poderia ter tido uma preparação diferente. Então, é exatamente isso que eu penso da base. Falando de mim, porque eu fui base do São Paulo.